Oi? Sim, senhor. Tá bom, pai. Combinado. Mas, senhor, meus irmãos, você sabe o telefone de Deus? Não? Então, no final, eu vou te passar. Aguenta aí que eu vou te passar. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. Você conhece o telefone de Deus? Sim? Não? No final desta lição, deste estudo, eu vou te passar o número do telefone de Deus. Vamos para o texto bíblico? O texto bíblico encontra-se no livro de Josué, no capítulo 1, livro de Josué, no capítulo 7, vamos ler aqui alguns versículos. Vamos começar com o versículo de número 2, que diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos teus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então farás o que ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estais aí prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até somaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir os teus inimigos, viraram as costas diante dos teus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te,
santifica o povo, disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis o anátema no meio de vós. Antes de nós falarmos do telefone de Deus, nós vamos falar de 3 orações que não funcionam. Tem 3 momentos da nossa vida, da nossa caminhada, que se nós não vigiarmos, a oração vai, bater no teto e voltar. Vamos falar às paredes, e o nosso Deus, não vai nem nos ouvir. É claro que Ele ouve tudo, né, irmãos? Ele não vai nem nos atender. E aí nós vemos aqui alguns problemas aqui com Josué. Josué tinha um exército de 600.000 homens. Vão lá e derrota Jericó, sem pegar em armas praticamente, só dando volta na cidade, tocando buzina. Depois que desce o muro, ele muda. E aí então, Jericó era uma cidade fortificada, muros largos e tudo. Aí então vão para Ai. Os generais de Josué falam assim: não, deixa o povo tranquilo aí, Ai é uma vilinha de nada. Manda uns 2.000 ou 3.000 homens lá e tá tudo resolvido. E Josué faz. Josué manda 2.000 homens, 3.000 homens lá, e eles são envergonhados. 36 deles voltam envergonhados. Meus queridos, qual é o problema aqui? Nós temos 3 grandes problemas aqui. Mas vamos falar desse primeiro agora. Percebe que Josué não orou? Quando eu digo para vocês que tem que orar por todas as coisas, é por isso. Josué não orou. Josué ouviu o povo e não orou. Lembra na lição anterior que Davi falava com Jonatas, falava com Abiatar, se fez de louco na frente do rei lá, e aí só resolveu consultar o Senhor depois que tinha muita tragédia, deixado um rastro de muita tragédia. E tem pessoas que são assim. Eles não têm aquela visão proativa. Peraí, se eu ir por esse caminho vai dar problema. Deixa eu orar. Deixa eu orar. Você sabia que até para fazer o bem para as pessoas nós temos que orar? Tem pessoas que você vai fazer o bem para eles e se ofendem. Se ofendem. Então olha qual o primeiro erro de Josué, esse grande homem de Deus, grande guerreiro, o sucessor de Moisés, subestimou a cidade e não orou. Todas as vezes que nós subestimarmos o pecado, nós seremos tragados pelo pecado. Por isso que Paulo nos diz: livrai-vos de toda aparência do mal. Livrai-vos. Paulo nem está dizendo do mal em si. Parece mal, livra. Está parecendo mal, livra. Não ande com isso. Deus conhece o meu coração. Não é assim não. Não é assim não. Se Eva tivesse livrado da aparência do mal, não teria acontecido aquilo com ela. Se Josué tivesse orado a Deus aqui, consultado ao Senhor, não tinha acontecido com ele isso aqui, né? E da mesma forma que acontece com Josué, acontece muitas vezes nas nossas vidas. Acontece. Eu me lembro de uma vez, já devo ter contado esse testemunho, que eu levava um homem para a casa de recuperação, esse homem dependente químico, e ele disse para mim assim: eu não perdoo a minha sogra por nada.
E eu então encostei o carro na rodovia e falei, vamos voltar? E ele disse, por quê? O senhor não está me levando lá? Eu estou, mas estou vendo que não vai dar resultado. Nós não teremos resultado nesse tratamento. Ele falou, por quê? Porque você acabou de me dizer que não perdoa a sua sogra. Se você não perdoa a sua sogra, Deus não vai te perdoar. Se Deus não vai te perdoar, isso vai ser uma maldição na sua vida e o tratamento não vai ter efeito. Aí então ele entendeu o problema e fizemos uma oração ali e ele perdoou a sua sogra e então podemos continuar a viagem. Então, queridos, a primeira oração que não funciona, né? Nessa série, são 3 séries Telefones de Deus, hein? Hoje eu vou dar só o primeiro número. Depois tem mais 2 séries, tem mais 2 segundas-feiras que nós vamos pegar os outros 2 números. O número só vai vir lá no final, tá? Fica tranquilo que o número só vai vir lá no final. Gostaram do meu telefone moderno, né? Não está à venda, tá bom? Continuando, então, a oração com mágoa, né? A oração com mágoa, Deus não ouve. Posso jejuar 7 dias seguidos, posso orar 21 dias seguidos, posso ficar 12 horas de joelho, se tiver mágoa no coraçãozinho, Deus, ó, não ouve, não tem efeito, se torna sacrifício de tolo. Tudo bem? Vamos lá agora para a segunda oração que Deus não ouve. Está no livro de Tiago, no capítulo 4. Tiago 4, versículo 3. Olha o que diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para o quê? Para o gastardes em vossos deleites. Esta oração, Deus também não responde. Né? Deus não responde. Não adianta querer pedir Camaro, pedir Lamborghini, não adianta. Porque, para que vai ser isso? Qual é a eficiência disso para o reino de Deus? Nós até podemos estar interessados nas coisas deste mundo, mas Deus está interessado no seu reino, em salvar almas. Não que seja pecado você, com o esforço do teu trabalho, ter algum desses bens, ou até outros. Não há pecado nenhum nisso. Mas você vai pedir isso para Deus, e eu sei que já tem pessoas pensando assim, né? Pessoas que estão contaminadas por esse evangelho exagerado da graça. Ai, mas Deus é tão bom, se Ele quiser dar. Irmãos, a pergunta é, para quê? Tudo bem, tudo bem. Você quer morar, você quer participar de tal situação de elite. Só vamos fazer uma pergunta, para quê? Tá entendendo? Tá entendendo? Se não for para gastar mal, se aquilo tiver alguma justificativa no reino de Deus, perfeito. Deus vai te ouvir e vai atender. Agora, se for para gastar mal em vossos próprios deleites, esquece. Esquece. Não adianta. Pode pedir à vontade. Esqueça. Deus não vai te atender. Quem está dizendo é a palavra dele. Pedis e não recebeis, porque pedistes mal. Lembra Salomão? Deus falou para Salomão, pede o que você quiser, que eu te darei. Salomão, sabiamente, né? O que ele pediu? Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. E o que Deus deu para Salomão? Sabedoria, e Deus disse, porque não me pedisse riqueza, mas pedisse sabedoria, eu te darei sabedoria e também te darei riquezas. E Salomão foi o homem mais rico da terra. E então, o terceiro motivo
que Deus não ouve oração, são orações que não funcionam, tá? O primeiro é uma oração com mágoa, Deus não vai funcionar, tá? Então, perdoa o teu próximo, recebe o perdão, perdoa a si mesmo, tá? Se perdoa a si mesmo, que é um conserto próprio que nós fazemos. Para de pedir mal as coisas, pede coisas que vão beneficiar o reino de Deus, e você vai ser beneficiado também, tá bom? Mas o objetivo principal é beneficiar o reino de Deus. E a terceira está em Tiago, capítulo 1, no versículo 5 ao 8. Vamos ver o que diz? Olha aqui. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então não peça duvidando. Não peça com dúvida. Como é que faz, irmão Reinaldo, para não ter dúvida? Simples. Tenha que ter fé. Peça com fé. Como é que faz? Como faz, irmão Reinaldo, para termos fé? Simples. Simples de tudo. Para termos fé, basta ler a palavra de Deus. Basta lermos a palavra de Deus. De dia e de noite. A sua fé vai ser grandona, vai ser uma fé pequena, mas grande diante de Deus. E aí você vai pedir com fé, e aí Deus vai te abençoar. Peça com fé e Deus vai te abençoar. Então, resumindo aqui esta primeira parte do telefone de Deus, nós estamos falando de linhas cruzadas. Estamos dizendo de orações cruzadas que... Sabe quando você liga o telefone e fica só ouvindo o código do outro lado? Se nós tivermos esses comportamentos aqui, é exatamente o que vai acontecer. Então, recapitulando, não adianta orar a Deus se houver mágoa, vai ser igual os israelitas sendo envergonhados ali por Ai. Não adianta pedir para gastar nos próprios deleites, não adianta, porque não vai resolver, Deus não vai responder. E não adianta pedir duvidando. Não adianta pedir duvidando. Porque quem duvida não receberá nada do Senhor. Vamos agora para o telefone de Deus? Hoje eu só vou falar um número. Tem mais 2 números que eu vou falar na próxima segunda-feira. Vamos lá. Jeremias 33, versículo 3. É o primeiro número, hein? Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Este é o primeiro número do telefone de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai Santo, ó Altíssimo, nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós sabedoria, que o Teu Espírito Santo possa visitar os corações e mostrar, Senhor, se as petições estão alinhadas com os Teus valores, com os Teus ensinamentos da Tua palavra, para que não sejam orações vãs. Pai, abençoa esses meus irmãos poderosamente, derrama da Sua glória, abençoa o meu sobrinho primogênito ali em Bauru, Senhor, abençoa o Rodrigo, Pai, abençoa a Márcia,
Abençoa a Aline, o Daniel, a Priscila, o Kleber. Derrama da sua glória, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa a Ágata, o Ayrton. Abençoa, Senhor, a Maria Domingas. Derrama da sua glória. Abençoa a Raquel com CH. Abençoa o meu irmão Eduardo. Pai querido, derrama da tua glória na vida do meu querido irmão Pastor Brás. Oh, Senhor, opera as tuas maravilhas em nosso meio. Pai Santo, Pai querido, assim oramos, assim te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, se nós nos encontrarmos na próxima segunda-feira, eu vou te dar o segundo número do telefone de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.